Olá, você vai ver nesta edição. TCE julga irregular tomada de contas instaurada para analisar convênios de reforma em escolas em Barra do Garças. Prefeitura de Campo Verde não pode contratar cooperativa para intermediação de mão de obra. Ex-prefeito e ex-diretores da CODER devem restituir o erário municipal. Gestor de Rondonópolis tem até o ano que vem para solucionar problemas em escolas municipais. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou uma tomada de contas instaurada para analisar possíveis irregularidades em prestação de contas de convênio para uma reforma de uma escola e a quadra poliesportiva no município de Barra do Garças. Veja os detalhes. Para verificar a prestação de contas de 2 convênios, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer instaurou uma tomada de contas especial. Os convênios foram firmados com a Prefeitura de Barra do Garças e Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso para a reforma geral e construção da quadra poliesportiva coberta da Escola Estadual Antônio Cristino Cortês. Em dezembro de 2004, foi assinado pelo presidente do Fundo Estadual de Educação, secretário da Cinfra e prefeito de Barra do Garças, o convênio para a reforma da escola no valor total de R$300 mil. Após os aditivos, esse valor chegou a R$398 mil. Já o convênio 921 de 2005 para reformar a quadra poliesportiva teve um valor inicial de R$ 42.310,53. Ao final foi assinado um termo de aditivo acrescentando mais R$ 14 mil no valor da obra. Concluo no sentido de que as contas foram apresentadas de forma irregular. Com relação ao convênio 2076-2004, observa que o relatório de vistoria da Comissão de Tomada de Conta demonstrou a ocorrência de danos ao erário no montante de R$ 48.375, o qual deverá ser restituído ao erário de forma solidária pelo ex-prefeito municipal de Barra do Garça, senhor Josimo Elton Chaparral Ferreira, e pelo fiscal da obra, senhor Rodinei Alves Castelhano. Já o ex-secretário estadual de Infraestrutura, Vilceu Francisco Marchetti, foi isento das responsabilidades de dano ao erário devido ao falecimento em 2014. Voto no sentido de julgar regulares a presente tomada de conta especial referente ao convênio 925 de 2005 e irregulares em relação ao convênio 2076 de 2004, com aplicação de sanção de restituição de valores ao erário e multa proporcional ao dano, com recomendação à atual gestão municipal e envio de cópias ao Ministério Público Estadual. É como voto, senhor presidente. O TCE manteve a decisão que proibiu, por meio de medida cautelar, a Prefeitura de Campo Verde contratar uma empresa prestadora de serviço para a intermediação de mão de obra. O caso foi debatido em plenário. A representação de natureza externa foi proposta em desfavor da Prefeitura de Campo Verde, que contratou a Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços, a Copservice, por meio de pregão licitatório para a realização e prestação de diversos serviços, entre eles o fornecimento de materiais de limpeza. O tribunal entendeu que a mesma não poderia ser contratada. Ao entender que a prestação dos serviços implicaria em subordinação e habitualidade, cuja condição não pode ser oferecida por meio de cooperativas. A reclamante entrou com recurso para tentar reverter a decisão do Pleno, alegando que a execução dos serviços, essencialmente, não exige a presença dos requisitos proibitivos de contratação de cooperativas, como, por exemplo, a subordinação. Um dos principais objetivos do julgamento do TCE nesse processo é evitar que órgãos públicos sejam alvos de ações trabalhistas. O preenchimento dos requisitos proibitivos da contratação só podem ser verificados em cada caso concreto, oportunizando a cooperativa a pontuar e comprovar o seu caráter associativista. Até porque não se deve presumir que toda cooperativa é fraudulenta e visa a sonegação de obrigações trabalhistas. Em verdade, quando está em jogo um trabalho de equipe, por certo haverá direção, o que não se confunde com subordinação trabalhista. Sendo assim,
A Corte manteve a decisão em não autorizar a contratação da cooperativa, o mesmo entendimento do Ministério Público de Contas. Deixei muito bem evidenciado no voto integral que do exame perfecuntório do conjunto probatório não visualizei provas cabais de que a recorrente está promovendo a terceirização e não apenas a mera intermediação de mão de obra. Por essas razões, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido de conhecer o presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 134/2018 do Tribunal Pleno. O ex-prefeito de Rondonópolis e ex-diretores da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis foram condenados a restituir os cofres públicos do município em quase R$200 mil. Confira. Uma tomada de contas foi instaurada pela Secretaria de Controle Externo para identificar os responsáveis e apurar o valor do dano, conforme determinação no Acórdão 648 de 2016, referente às contas anuais de gestão do exercício de 2015 da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis. A empresa, que presta serviços públicos exclusivamente à Prefeitura, gerou alto valor de juros e multas sobre as dívidas feitas pelo município. Em relatório, a equipe técnica apontou irregularidade de natureza grave e verificou que, mesmo tendo dinheiro em caixa, a antiga gestão da Prefeitura não quitou as dívidas com a companhia, que gerou juros e multas de aproximadamente R$180 mil. Foram citados como responsáveis Percival Santos Muniz, ex-prefeito municipal de Rondonópolis, Eduardo Duarte, ex-diretor-presidente, Hamilton Lobo Mendes, ex-diretor financeiro, e Rodrigo Lugli, ex-diretor-presidente da CODER. A relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, afirmou que a administração pública não pode pagar pela má gestão do ex-prefeito. Assim, a relatora votou pela irregularidade das contas, condenando os citados a restituírem ao erário municipal com recursos próprios, além da aplicação de multa de forma individual. No meu entendimento, o prejuízo não pode ficar com o município. E tem que ficar com o gestor do município na época, porque foi por atos de gestão dele que os repasses foram feitos com atraso, né? Isso consta no relatório da equipe de auditoria, tem um fluxo dos pagamentos e dos saldos em conta, né? Que está demonstrado. Então, na minha opinião, o município não pode arcar com o prejuízo por um ato de gestão que foi irregular, no meu ponto de vista, contrário à legislação, do gestor. Então, na minha opinião, é o gestor que tem que arcar com o prejuízo, que tem que ser condenado ao ressarcimento. Vou manter o meu voto, senhor presidente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança, vai monitorar plano de ação enviado pela Prefeitura de Rondonópolis para corrigir falhas em 5 escolas municipais. Os problemas foram detectados em levantamentos realizados pelo TCE e julgados em sessão plenária. Acompanhe. Buscando analisar a infraestrutura das escolas municipais de Rondonópolis, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um levantamento para identificar as principais inconformidades e fragilidades no ambiente educacional, propondo ações de melhoria. As vistorias foram nas escolas municipais de ensino fundamental Irmã Elza Giovanella, Princesa Isabel, Tancredo de Almeida Neves, Rosalino Antônio da Silva e Escola Rural 14 de Agosto. Cerca de 40 inconformidades foram identificadas no levantamento realizado nas escolas. Entre elas estão problemas na estrutura física, como telhados, forros, pisos e paredes danificadas, além de problemas elétricos, hidráulicos, ventilação e climatização, mobília e merenda escolar. Citados para a defesa, os responsáveis pelas escolas apresentaram um plano de ação. A Secretaria de Controle Externo concluiu que as ações propostas são suficientes e contém cronograma para a implementação das medidas. Entendo que os planos de ação apresentados pelos responsáveis abordaram todas as inconformidades apontadas no relatório de levantamento, que as ações propostas demonstraram ser suficientes
para corrigir as falhas inicialmente apontadas. Quanto aos valores dos indicadores do IDEB, considero que os gestores evidenciaram empreendimento de esforços para a melhoria dos índices. Assim, o relator do processo votou por conhecer os procedimentos de levantamentos, homologando os planos de ação apresentados e determinando o monitoramento das ações propostas. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!